Doutor Bruno, boa noite. Antes de qualquer coisa, agradecer muito pela aceitação do convite. É um prazer enorme revê-lo. Aprendi muito consigo em alguns poucos momentos, não parece não, mas aprendi mesmo, no coração. Muita coisa bacana para estudarmos, para aprendermos. E dizer que não há conflito de interesse, não é como eu havia dito já. Todos nós somos pessoas públicas, eu insisto em dizer isso, porque não temos outro interesse se não conversarmos, aprofundarmos alguns temas. E eu quero agradecer já a presença do professor Prado Dino também, outros colegas que estarão entrando em algum momento. E lhe passar a palavra, pedir que o senhor se apresente, não é? Fale um pouco de si e inicie a sua apresentação à vontade, viu? Obrigado, professor Carlos Chagas, é um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. Pandemia é uma coisa ruim, né? Tem gente morrendo, tem gente sofrendo, a gente não consegue ver as pessoas queridas, mas não tem moeda só com cara, nem só com coroa, a não ser que seja falsa, né? E como a vida não é falsa, estamos vivendo de verdade, então tem essa parte ruim, mas tem a outra parte boa. Veja como nós estamos aqui redescobrindo novas maneiras de... Eu só tinha tido o prazer de interagir com você até agora em congresso, quer dizer, quando tem um congresso brasileiro, uma vez a cada 2, 3 anos, puxa, é esperar muito para estar em contato com o professor Carlos Chagas, né? Então, que bom que a gente agora rompe as barreiras e não precisamos ter toda aquela logística, um centro de convenções, hotel, avião, hospedagem, e fazer uma grade programática. Não, a gente pode ir aprendendo um pouquinho a cada semana, um pouquinho todo dia, né? Numa grande aldeia aqui, né? As distâncias estão diminuídas. Bom, quem eu sou na divulgação do professor Carlos Chagas, todo mundo viu, né? É um perigo o que ele acabou de fazer, pedir a um baiano para falar de si, porque baiano falando já é uma coisa desenfreada, e falando de si, então, aí vai virar um carnaval, né? Eu sou médico, sou bacharel em Direito, o que me mobilizou a estudar Direito foi a minha inserção pericial, porque como médico no início eu era um ginecologista obstetra, quando eu me tornei perito do INSS, e em segundo momento, quando eu me tornei legista no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, eu percebi que uma formação jurídica era importante, porque o meu público-alvo não era mais da assistência médica, não era mais da saúde, não era mais hospitalar, clínico, ambulatorial. O meu público-alvo, o cliente que pedia o meu serviço, passou a ser um operador do direito. Eu passei a fazer laudos para inquéritos policiais, para processos judiciais. Eu já fui perito junto à Justiça do Trabalho, à Justiça Federal, nos juizados especiais federais. Então, eu percebi que eu tinha que falar a língua desse outro ser, que é o bacharel em Direito, que é quem vai o tempo todo manipular os documentos que nós produzimos. E aí eu fui fazer Direito, mais recentemente, agora em dezembro de 2019, eu me licenciei em Filosofia, porque eu faço de tudo para pagar minha no cinema. Agora estou sem poder ir para o cinema por causa desse vírus miserável, né? Não adianta nada ter carteira de estudante. E eu sou, como eu disse, especialista em ginecologia e obstetrícia, especialista em medicina legal e perícia médica, que é um título que me honra demais. Eu já sou velho, né? Assim, a falta de melanina por aqui, pelo papo, já dá uma ideia. Eu cheguei a ser simultaneamente associado da ABML, Associação Brasileira de Medicina Legal, e da SBPM, a Sociedade Brasileira de Perícias Médicas, porque eu sempre tive essa convicção de que a nossa especialidade é para fazer perícia para qualquer ramo do direito. Eu nunca fiquei vendo esses escaninhos, esses curraizinhos separados. Não, os legistas aqui, o pessoal do INSS acolá, o pessoal de junta médica de servidor de outro lado. Isso não, nós somos muito poucos para nos dividirmos, né? Então, e também sou especialista em medicina do trabalho. O meu mestrado e o meu doutorado são em saúde coletiva, né, em epidemiologia, área de concentração, o que vai ter muito a ver com o nosso assunto de hoje, porque a grande estrela da nossa interação de hoje é a declaração de óbito, que é um instrumento de coleta para um sistema de informação em saúde, né? Então, o fato de eu ser epidemiologista, acredito, me credencia a falar olhando pelo outro lado, não é só o lado médico, não é só o lado de quem está ali com o formulário em branco na frente, perguntando emito ou não emito, e caso eu emita, que informações eu vou colocar ali,
mas eu também sei olhar o outro lado, de quem vai receber a declaração de óbito para alimentar um sistema de informação, para fazer estatística, para a gente ter um DataSUS pujante que permita a tomada de decisão em saúde. Né? Então, é isso. Acho que de apresentação, de titulação, tá bom, né, professor Carlos? Oh, tá ótimo. Ótimo. Olha, tem gente, a gente nunca pode agradar todo mundo, mas eu estou aqui felicíssimo de ver esta fotografia do Dr. Lucas Levi. Rapaz, se Lucas Levi está nos prestigiando, é porque isso aqui promete, viu? Acho que hoje de noite vamos ter grandes aprendizados aqui. Que bom. Que bom. Bom, gente, como é que a gente faz agora? Professor. Fica à vontade, pode projetar. Gente, eu perguntei antes da gente começar a abrir para vocês aqui qual era mais ou menos o público-alvo que tem costumado frequentar essas lives do professor Carlos Chagas. Né? Porque é claro que se há um predomínio de estudante de medicina, a fala é um, se há um predomínio de médicos generalistas, a fala é outra, e se há um predomínio de peritos, aí é outra maneira de apresentar. Eu vou fazer uma apresentação de slides aqui bem rapidinha, que o objetivo não é, como é que chama, ensinar o beabá, né? Assim, só para a gente introduzir e, caso alguém não esteja familiarizado com as normas, a gente começar falando a mesma língua. Esse é um material que eu costumo usar no meu curso Atestação Médica de Eventos Letais. É um curso que eu ofereço na Universidade Federal da Bahia, né, lá na primeira escola médica e primeira instituição de ensino superior do Brasil, que muito me honra. E a pergunta é essa, né? A quem compete emitir a declaração de óbito? Todas as respostas estão aqui na resolução 1779 de 2005 do Conselho Federal de Medicina. Então, vejo aí que já se vão 15 anos que essa resolução está em vigor, não é nenhuma novidade, não é nada que a gente possa dizer assim, eu estou bem desatualizado, eu não andei estudando esse tema recentemente. Não, a norma está posta aí, já se vão 15 anos, né? E ela começa dizendo que quando a morte é violenta ou não natural, quem tem que emitir a declaração de óbito, quem tem que atestar esse óbito é o Instituto Médico Legal, o Serviço Médico Legal, né? O nome nem sempre é IML, a gente costuma ter um IML grandão, que nem o meu aí na foto, ó, nas capitais. Tem capital que tem mais de um, como São Paulo, que optou por uma descentralização, né? Porque imagine se tivesse o IML todo num ponto só, com aquele trânsito de São Paulo, como é que ia ser. Mas no interior nós temos outros nomes, né? Então, serviços médico-legais em geral, aqui na Bahia nós chamamos de CRPT, Coordenadoria Regional de Polícia Técnica. E em alguns lugares agora temos um modelo até novo, que é o Distrito Integrado de Segurança Pública, DISP, que você tem no mesmo lugar Polícia Civil, Polícia Militar, às vezes Corpo de Bombeiros Militares, e tem a instalação também da Polícia Técnica, né? Em alguns lugares chama Polícia Científica, a gente aqui chama de Polícia Técnica. Tem esse DISEP, Distrito Integrado de Segurança Pública. Então, assim, morte violenta é fácil, né? Agora, é porque não é só morte violenta, é morte violenta ou suspeita de violência. E aí é que a senhora Suína contorce o apêndice caudal. Por quê? Suspeitar é uma coisa livre, todo mundo pode suspeitar, né? O exemplo didático que eu normalmente uso é o seguinte: estou tendo problema com ratos aqui em casa e quero dar conta disso. Não quero contratar uma empresa, eu vou numa feira livre e compro Audicarb. Vergonha das vergonhas, como é que você pode ir numa feira livre e sem esconder nada de ninguém pedir assim, né? Não é assim, fulano, você... Não, pode escancarar. Tem chumbinho aí, meu irmão? Né? E você consegue comprar um raticida desse perigoso. Alguns produtos que nós temos no nosso comércio, que para a gente ter acesso, deveria ser somente com uma prescrição de um médico veterinário, de um engenheiro agrônomo, né? Mas não, são vendidos livremente para qualquer pessoa que nem sabe usar, né? Vê aquela caveira desenhada lá no rótulo e não tem a menor ideia, daqui a pouco vai reutilizar o recipiente para outra coisa, e toma de gente morrendo aí, bebendo cachaça com metanol, é um auê. Né? Então, eu fui na feira, comprei o Audicarb, que não deveria ser capaz de fazê-lo, comprei o Audicarb, coloquei na minha mesinha de cabeceira ali, porque amanhã eu vou fazer as iscas e vou colocar malocada lá para os ratos comerem.
Durante a noite eu sofro um infarto agudo do miocárdio e amanheço já duro, teso, morto. Aí o pessoal, quando vê, Bruno morreu. Quando olha para o lado, que vidro é esse aqui? Com as bolinhas pretas, não é caviar, é aldicarbe. Né? E ele cometeu suicídio. Faz sentido. Por quê? Estou morto. Não tenho nenhum sinal externo de violência. Será que eu ingeri porque o veneno está presente na cena? Então está aí um bom exemplo em que eu acho, sim, que o corpo tem que ser encaminhado para o IML, porque embora não haja uma evidência de causa externa, mas há uma fundada suspeita. E a palavra aqui é fundada. O problema é que tem muita gente por esse Brasil afora suspeitando de violência sem nenhum fundamento, apenas com base numa teoria conspiratória genérica. Né? Eu vejo muitos colegas dizerem, mas pode ter sido. Pode ter sido, eu podia ter sido eleito Papa também, mas não rolou. Preferiram o argentino. Né? Então, a questão não é pode ser, vem cá. Poder sempre pode. É provável que seja. Você tem algum elemento fático, demonstrável, que lhe diz que você tem uma suspeição? Porque no exemplo que eu falei, tem um frasco de veneno na cabeceira do morto. Mas se não tem nada, aí fica muito difícil. Muito difícil. Né? Será que encontrou um bocado de psicotrópico ali, as cartelas todas abertas, a pessoa tomou vários de uma vez? Pode ser. Aí sim. Mas se não tem nada, não dá para forçar a barra, e isso tem acontecido em muitos lugares por esse Brasil afora aí. Mandar para o IML, para o Serviço Médico Legal, um corpo que não tem nenhuma evidência para suspeitar de violência. Outra coisa importante aqui, gente, é quando chega no IML, para chegar no IML, você tem que pensar assim, se você está suspeitando de intoxicação exógena, a substância entrou por algum lugar. A substância foi inalada. Bom, vamos ver. O ambiente está todo fechado, janela fechada. Você está sentindo algum aroma estranho? Será que tem resíduo no ambiente de algo que já esteve mais concentrado e que a pessoa inalou? Aí tudo bem. Né? Será que tem lá tinha uma névoa e quando todo mundo abriu a janela, era gás de cozinha? Enfim. Tem alguma ferida punctória? Porque se alguém injetou ou se a própria pessoa injetou alguma coisa, vai ter na prega do cotovelo, vai ter em algum lugar a ferida punctória por onde entrou. E eu mostro aí para vocês essas pupilas, né? A gente espera encontrar no cadáver pupilas midriáticas, porque não tem mais tônus na musculatura da íris. Mas se você encontra, como na foto de baixo, pupilas em cabeça de alfinete, aquela miose bem, né, empedernida, aí você pode pensar que isso seja uma ação farmacológica, ou efeito farmacológico de alguma substância tóxica, e vai ser uma energia de ordem química. Então, aqui reforçando mais uma vez, quer suspeitar? Suspeitar é livre, mas suspeite de forma fundamentada. O colega da UPA 24 horas, do SAMU 92, o colega de qualquer serviço médico assistencial, que pretende derivar aquela demanda para o serviço médico legal, tem que ser capaz de escrever um documento, um relatório, uma guia, um resumo, alguma coisa indicando qual é o motivo dele querer que o corpo vá para o IML. O que foi que ele foi informado, ou o que foi que ele constatou no exame da pessoa que permitiu a ele pensar numa causa externa, numa causa violenta. Se ele não é capaz de registrar isso no documento, então ele não tem elementos para encaminhar o corpo para o serviço médico legal. Bom, a resolução prossegue falando da morte natural. E eu acredito, como professor de medicina legal, que esse seja um dos conceitos mais vituperados da medicina. Muita gente com 6 anos de graduação e um diploma no lombo acha que morte com assistência médica é morrer com o médico do lado prestando assistência. Coisa que só acontece na UTI, porque a pessoa está toda monitorada. Gente, a pessoa internada no hospital, lá no apartamento, na enfermaria, se morrer sem fazer nenhum alarido, se morrer dormindo, ou se passar mal aí de maneira discreta, só vão saber que morreu na próxima ronda, quando passar o técnico de enfermagem para fazer uma medicação, para registrar sinais vitais. Se morrer com o médico na cabeceira, com o médico do lado, é muito raro. Morte com assistência médica não é isso. Morte com assistência médica é a pessoa morrer de uma doença, de uma patologia que vinha sendo alvo de assistência médica.
É uma pessoa que ia para um serviço, fez uma anamnese, um exame físico, o médico fez uma suspeita, pediu um exame, vai ver que nem fez ainda. O médico prescreveu um tratamento empírico, fez um teste terapêutico. Então, assim, esta doença, ainda que ainda não esteja garantida, confirmada, documentada por exames, ela já está sendo medicamente assistida por alguém. Essa é uma morte com assistência médica. E nesses casos a gente pretende, a gente não, né? O Conselho Federal de Medicina pretende que a DO seja dada pelo médico assistente, por esse que vinha prestando assistência ao paciente. Aí começa a entrar um bocado de questões logísticas, porque a pessoa inventou de morrer sábado, 18 horas. Por sábado, 18 horas, a estratégia de saúde da família não está funcionando, as unidades de saúde, todas que são de horário administrativo comercial, estão fechadas, só vai ter unidade de plantão 24 horas. Né? E aquele médico assistente que tinha uma relação com o falecido só vai estar disponível segunda-feira de manhã, e não dá para esperar o cadáver até segunda-feira, ele vai ficar em casa, né? Sem enterrar, vai putrefazer. Então, o problema aqui deixou de ser um problema normativo, deixou de ser um problema ético-profissional, né? Qual é a norma ética médica que nos diz o que fazer, para virar um problema de logística. Sabemos que quem tem que fazer é o médico assistente, mas ele está indisponível, ele está fora do alcance dos familiares. Se for internado em um hospital, é fácil. Vai até que o médico que passa todo dia em visita, que prescreve, não está disponível, mas tem um médico de guarda, tem um médico plantonista do hospital, é ele que vai fazer a DO. Se é regime ambulatorial de tratamento, cuidados paliativos, ou esses serviços que vão todo dia para evitar que a pessoa saia de casa, né, e vão fazer a medicação parenteral, o médico vai levar, é internação domiciliar, né? Tem muito isso hoje em dia. Não tem problema, esse mesmo serviço, essa mesma estrutura que está assistindo o paciente em domicílio vai ser chamada para ir lá também. Né? Agora, estratégia de saúde da família, como é que funciona? Eu já tive vários ex-alunos me ligando, professor, eu devo ir? Eu digo, deve, a sua população é distrita. Você não está numa unidade de urgência e emergência que se você sair, você abandonou o plantão. Você está numa unidade que é da estratégia de saúde da família, com atendimentos agendados, que não são de urgência e emergência. Então, vá lá, atenda essa demanda do paciente que você conhecia. É muito mais fácil o médico ir até o domicílio do que a família providenciar o traslado de um corpo pelo meio da rua, cadê transporte, para poder chegar e misturar com a demanda. Imagine, crianças, gestantes, todo mundo na sala de espera da estratégia de saúde da família, lá da USF, e vai passar um cadáver pela frente deles para poder o médico olhar? Não faz sentido. Mas em alguns lugares tem muito assim, picuinha, um ambiente pesado, não quero fazer. A verdade é que o cadáver incomoda. E muitos serviços não querem integrar à sua rotina a possibilidade de atender a esse tipo de demanda. Então, sabemos que nesses casos de morte natural com assistência médica, a resolução já diz direitinho a quem compete fazer a DO, mas muitas vezes essas pessoas se omitem e forçam a barra para gerar a demanda para um outro serviço. E na morte sem assistência médica, que é aquela pessoa que não sabe o que é um médico há muito tempo, um morador de rua, um indesejável social, né? Alguém que foi descartado pela sociedade, não se relaciona mais com quase ninguém, e aí, às vezes, não tem nem documento, ninguém sabe nem quem é, né? E como é que vai saber que doenças tinha, que queixas tinha, não faz exame há muito tempo, não toma remédio há muito tempo, aí realmente ninguém tem noção do que é que aconteceu com aquela pessoa e ela deve ser encaminhada para o SVO, Serviço de Verificação de Óbitos. E aí, para movimentar um pouco aqui, eu vou parar de compartilhar a tela, porque eu quero ver vocês aqui em tela cheia. Olha, tem gente para chuchu aqui, e eu vou pedir permissão a professor Carlos Chagas, pedir o seguinte, gente, coloque aí no Zoom, no chat, cada um diga em que cidade pratica a medicina e se aí na sua cidade tem SVO ou não. Fazer aqui uma enquete rápida. Por favor, aí no chat, digam aí para nós como é que está a situação na sua região. Bota o nome da cidade e bota se tem ou não tem SVO. Eu vou fazer também aqui.
Olha a resposta de doutor Lucas e doutora Brenda. Na teoria tem. Colega José Paradivino, você está falando de que cidade? Niterói. Tá certo. Olha, minha gente, cadê Ana Falcão? Cadê Pedro Dantas? Ana Carolina Tormes, rapaz, olha para isso! Ganhei minha noite hoje. Oi, coleguinha! Que beleza! Me diga, você vai responder por Juazeiro ou por Petrolina, Carol? Responda logo pelos dois se tem SVO aí nessa bagaça. O pessoal está meio devagar no chat. A Ana Falcão também é de Porto Velho, está dizendo que na prática não tem. Olha, essa resposta rondoniense aí, de Lucas, de Brenda e de Ana, você já vê o seguinte, como tem jeitinho, como tem gambiarra nesse negócio do SVO, minha gente. Porque nós temos norma do Ministério da Saúde a respeito, nós temos um plano de ação do Ministério da Saúde, né, prevendo a implantação de vários SVOs em diversos estados, e não apenas nas capitais, mas também prevendo a interiorização. Tem verba para SVO. Eu posso falar bem de perto do caso daqui da Bahia. A Bahia inteira não tem SVO. Nós temos algumas cidades do interior da Bahia em que a Secretaria Municipal de Saúde alocou uma equipe médica que, quando é chamada, vai até o domicílio da pessoa, examina o cadáver para poder afastar a morte violenta e, sendo, portanto, natural, faz uma anamnese com os familiares, pede resultado de exame recente, receita dos remédios que a pessoa tomava, para poder ver se consegue formar uma convicção médica sobre qual é a causa mortis. Isso é algo que a saúde coletiva está acostumada a fazer com o nome de autópsia verbal, né? O nome fica meio, confunde mais do que explica, mas é você conseguir extrair a causa-morte de alguém que você não conhece, usando técnicas de entrevista e não um diagnóstico médico. A autópsia verbal não precisa ser médico para fazer. Repito, é uma técnica própria da saúde coletiva, da epidemiologia. Quando uma prefeitura coloca um médico da Secretaria Municipal de Saúde para ir na casa das pessoas assuntar do que é que morreu, ele é um médico, ele não é uma pessoa de nível médio, né? Ele é alguém que faz diagnóstico, que executa ato médico, vai examinar o cadáver, vai fazer uma anamnese e ele pode, com isso, chegar a uma conclusão sobre a causa mortis, né? Tem gente que chama isso também de autópsia verbal, eu não vou ficar entrando em discussões semânticas, né? Mas o fato é que, se com esse esforço de colher informação, o colega achar que tem segurança para fazer a DO, ele faz a DO da morte natural. Isso não é SVO, minha gente, porque tem cidade que implanta esse tipo de serviço, e eu aplaudo essa implantação, acho bom que tenha isso, mas o pessoal diz que agora a nossa cidade tem SVO. Isso não é SVO. SVO é um serviço técnico tocado por médicos patologistas que faz necropsias clínicas, exame externo, exame interno macroscópico, depois vai fazendo lâmina de vários órgãos, né? Quem é do meu tempo, não é essa cara de menino do Dr. Lucas Levy aí não, né? Mas quem é do meu tempo vai lembrar das escolas médicas, faz aquelas sessões de óbito, né? Eu tive isso como interno, eu tive isso como residente, dava uma raiva do povo da patologia, né? Porque, às vezes, nós das especialidades clínicas e cirúrgicas ficamos com o paciente internado um tempão, não descobrimos o que é que o paciente tinha, o paciente acabou indo a óbito, e aí o pessoal da patologia fazia necropsia clínica, fazia a lâmina de todos os órgãos possíveis e imagináveis, encontrava um bocado de doença que não matou a pessoa, né, doenças crônicas de estimação, e encontrava lá uma creca braba, que é o que realmente explicava o quadro clínico. Aí passava vergonha, porque o residente da clínica ou da cirurgia apresentava o caso, mostrava a evolução, os exames de laboratório, de imagem, não chegava em lugar nenhum com isso tudo. E, por final,
os patologistas projetavam lá a hematoxilina eosina, a coloração especial e matavam o caso e diziam o que foi, né? Ficava parecendo que eles sabem tudo e a gente não sabe nada. Mas, enfim, é esta necropsia clínica que a gente aprendeu a associar com os hospitais escola, os hospitais universitários, e que está em desuso no Brasil. É uma dificuldade conseguir fazer necropsia clínica em hospital escola, as famílias não estão autorizando, os casos não são interessantes, isso coloca em risco até os programas de residência médica em patologia na atualidade, né? E aí, isso é que é necropsia clínica. Então, colocar uma equipe que vai em casa, olhar relatório, olhar receita recente, examinar o corpo por fora e fazer uma entrevista com os familiares não é e nunca será um SVO. Mas as pessoas dizem que sim, né? Em outros lugares, como aqui na Bahia, fizemos concurso público para patologista do SVO. Compramos por licitação rabecão do SVO para trasladar os cadáveres. Só não construímos o SVO. Onde é que vai enfiar este rabecão e esses patologistas? Ninguém sabe. Trabalharam, tomaram posse, entraram na folha de pagamento do Estado, ficaram trabalhando anos a fio no SICAM, que é o nosso centro de referência em oncologia, que bom, pelo menos fazendo exames anatomopatológicos para a saúde, mas SVO que é bom nada. E toda semana o pessoal rodando a chave no motor do rabecão para não botar a viatura a perder, né, porque não era usada para nada. E se pudesse transformar em ambulância, tinham feito a transformação em ambulância para a Secretaria de Saúde usar. Já pensaram em colocar esse SVO aqui em Salvador em tudo quanto é canto. E, recentemente, nós fizemos um termo de cooperação, nós, eu digo o IML, com a Secretaria da Saúde, cedemos metros e metros quadrados de área do nosso prédio para o SVO ser instalado lá. E até hoje ele não foi instalado lá. Nós estamos numa situação precária, funciona assim. A demanda de mortes naturais, que não consegue um Cristo para dar o ADO, continua indo para a delegacia de polícia, a gente continua policializando uma demanda que é sanitária, não é da segurança pública. Depois, o delegado manda essas coisas para essa demanda para o IML. Se eu percebo que é morte violenta, eu, como legista, faço a necropsia. Se eu percebo que é natural, o colega patologista do SVO está do outro lado do corredor. Ele diz, fulano, vem cá que essa daqui é sua. Ele faz a perícia dele, chega a uma conclusão, faz a DO é do SVO, e nós temos que continuar fazendo o laudo, porque, afinal de contas, um delegado fez uma guia, fez uma requisição, e foi pelo delegado que o cadáver chegou no IML. Então, eu não estou desonerado. Eu tenho, de qualquer forma, que fazer o laudo. Eu, inclusive, tenho liberdade para concluir o meu laudo de forma diferente do que o patologista conclui a DO dele lá. E aí, se você for olhar as estatísticas de mortalidade da Bahia, vai ter DO em que está lá a quadrícula. Quem é o emissor? Pode ser o médico assistente, o médico substituto, pode ser o SVO, pode ser o IML. E vai ter DOs baianas, vai ter DOs de Salvador, marcando a quadrícula SVO. Mas eu não posso dizer que tem um SVO aqui. Eu direi que nós temos um SVO quando todo mundo souber que tem, e as unidades de saúde, seguindo a resolução 1779 de 2005 do Conselho Federal, mandarem essa demanda diretamente para o SVO. Se ainda tem que passar por delegacia, se esses parentes enlutados das pessoas mortas têm que frequentar o ambiente policial da segurança pública, se o rabecão que vai buscar o corpo é do IML, e se tem que passar por mim, eu vou ter que fazer um laudo, eu não posso reconhecer a existência de um SVO operante em Salvador. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu fiquei pensando um tempão, como é que eu vou prestigiar o professor Carlos Chagas aqui, que não é um qualquer, a gente tem que se desdobrar aqui quando ele chama, né? Aí eu tive uma ideia. Não sei se vocês conhecem bem o DataSUS, eu gosto muito de brincar com o DataSUS. Só que ele tem aquela interface Tabnet que não mostra tudo, né? Você vai lá mesmo na internet, no seu navegador, faz umas brincadeiras e baixa a tabulação. Eu gosto mais de brincar com o Tabuin. O Tabuin é um pouco mais difícil. Você tem que baixar um bocado de arquivo de dados na sua máquina, no seu sistema operacional Windows, e você vai fazer todas as extrações localmente. E eu passei a tarde de hoje me divertindo, me preparando para essa interação
com vocês. Então, ó, gente, ficou improvisado, né? Não está tudo pronto e acabado, mas eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês o que eu quero. Eu vou compartilhar aqui a minha tela do Excel. E eu vou começar mostrando para vocês aqui o seguinte, ó. Essa aqui é a planilha, vocês estão vendo, né? Tá tudo fácil de ver aí, professor Carlos? Sim, tá ótimo. O importante é vocês verem as linhas coloridas, porque o que significa eu vou explicar. Olha, isso aqui é morte violenta cuja BO foi feita pelo IML. Então, a BO já foi feita, a causa mortes é da família S ou da família T da CID-10, né? Tudo que é violento é S ou T, e você tem aí, então, feito pelo IML. Maravilha! Você vê que na região sudeste, que é o cinza, você tem na ordem de 45 mil DOs feitas por ano, né? Então, aqui de 2015 a 2018, porque os dados de 2019 ainda não estão disponíveis. Então, esse é o quadriênio mais recente. Olha que coisa interessante, o Nordeste e o Sudeste estão pau a pau. Tudo bem que o Sudeste só tem 4 estados e o Nordeste tem 9, né? Então, mas a população do Sudeste é maior do que a população do Nordeste e o número de mortes violentas está aqui bastante aproximado. A região Sul fica aqui meia e a região Centro-Oeste e a região Norte aqui embaixo, mas também são populações com uma densidade muito pequena, né? Tem pouca gente, muitos territórios assim, com poucas pessoas. Então, você vê, esse é o negócio do IML, né? O IML tem que fazer isso mesmo, aqui eu estou achando uma maravilha que o IML faça aí essas DOs todas de morte violenta. Peço que vocês gravem aqui o número, ó, pessoal. A ordem de grandeza, olha aqui na tabela que gerou esse gráfico, é algo em torno de 126 mil, 130 mil, né, por ano. Então, esse é o número de DOs violentas feitas por um IML. Vamos ver as naturais. Se a gente estava falando aqui de 120 a 130 mil, aí baixa para 33 ou 32 mil. Olha que interessante. Essas são as DOs de morte natural feitas pelo IML. Aí você tem um descolamento muito grande da região Sudeste e da região Nordeste. Chama atenção. A região Sudeste gasta seus IMLs para fazer declarações de óbito de mortes naturais na ordem de 20 a 25 mil a cada ano, enquanto que a região Nordeste baixa para 5 mil. Então, parece que há um costume nos estados de Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo, há uma normalidade de que os IMLs atestem mortes naturais, né? Você vê bem grande, como o Nordeste se descolou, sai para lá que eu não vou ficar junto com você, e o Sudeste ficou bem diferente. E as mal definidas, olha aí, estão na ordem de 12 para 11 mil, né? Então, veja, naturais, 32, 33, mal definidas, 12 para 13. Né? Bom, gente, quem é professor de medicina legal, quem é legista sabe, morte violenta é bastante aparente. Né? Você vê onde a faca entrou, você vê onde o projétil de arma de fogo passou, você encontra vestígio do veneno no sangue, na urina. Né? Então, quando a morte é violenta, a gente acaba achando. Né? Os nossos IMLs são muito bons nisso. Quando virou o cadáver do avesso e não achou nada, aí fica com uma morte mal definida, que não é violenta. Né? É muito difícil você imaginar que o IML pôde fazer todas as pesquisas que quis, não encontrou nada e mesmo assim é violento. Então, isso aqui é morte natural. Só que são mortes naturais que foram para o IML gastou uma série de recursos públicos. Né? No meu IML, há 13 anos eu sou legista, no início da minha carreira, gente, era um tal de pedir exame, porque eu pedia alcoolemia, pedia pesquisa de psicotrópicos e de outros tóxicos em sangue e em urina ao mesmo tempo. Eu pedia exame anatomopatológico de 5 órgãos ao mesmo tempo. Era exame para chuchu que a gente pedia. Tudo isso custa dinheiro público. E no final, olha aí, 12 a 13 mil óbitos mal definidos no IML. Quanto menos informação o legista tem, mais exame ele pede. Eu lhe garanto. Essas necropsias aí foram mais caras do que essas aqui, ó, as IML violentas.
Essas aqui, em que a gente achou uma causa violenta, a gente pede menos exame. Porque a gente já viu que foi um TCE, num acidente de trânsito, foi um TCE porque passou um projétil de arma de fogo. A gente vai pedir uma alcoolemia, um psicotrópico, para ver se a pessoa tinha condição de se defender, para colocar no contexto da violência. Mas a causa-morte a gente já sabe. Quebrou a cabeça porque o carro colidiu, quebrou a cabeça porque passou a bala, né? Então, o nosso carro-chefe, aquilo para o que o IML serve, consome menos dinheiro, menos estrutura, menos tempo do legista do que aquilo que nem devia ir para lá, que são essas aqui, essas mal definidas, que a gente entrou pesado, fez todos os exames da galáxia e mesmo assim continuamos chupando o dedo sem saber do que foi que a pessoa morreu. Então, essas três que eu mostrei para vocês agora foi o IML. Vou mostrar para vocês agora o médico assistente e o médico substituto, ou seja, alguém que trabalha na saúde. Aí, claro, eles fazem muito mais DOs, né? Estamos falando aqui de algo da ordem de 500 e tantos, 600 e tantas mil, né? Aqui, a região sudeste é imensamente maior do que todas as outras, depois vem o laranjinho aqui, que é o nordeste, o amarelo, que é o sul, e a gente nem diferencia a linha do norte e do centro-oeste, que é esse azul todo aqui embaixo, né? Mas você vê que há uma estabilidade. Nos últimos 4 anos, as coisas não mudaram muito. É claro que depois aqui, isso vai virar um artigo. Eu vou ter que agradecer ao professor Carlos Chagas esse artigo que eu vou publicar e eu vou colocar os denominadores embaixo, né? Porque eu não posso comparar a população de uma região com a outra sem o tamanho populacional. Então, médico assistente, médico substituto, fazendo DO de morte natural é o normal, é o que a gente esperaria mesmo. Às vezes, eles não conseguem saber do que a pessoa morreu. Dê uma olhadinha. Estamos aqui na ordem de cada ano, 500 e tantas a 600 mil DOs. As mal definidas baixam para algo em torno de 18, 19 mil. Olha aqui o gráfico como ficou. O perfil é o mesmo, mas a ordem de grandeza é bem diferente. Que bom! Quer dizer que os médicos assistentes e substitutos conseguem cravar uma causa-mortes para 600 e tantas mil mortes por ano e fica só menos de 20 mil aí que eles não conseguiram dizer do que foi que a pessoa morreu. Agora, vocês vão perder o sono é com o próximo que eu vou mostrar aqui. Olha, gente, em torno de 12 a 13 mil DOs por ano, feitas por médicos assistentes e substitutos com causa violenta. Olha esse povo desrespeitando a resolução 1779 de 2005, cometendo infração ética. Eu estou mostrando para vocês aqui. 12 mil infrações éticas por ano. Médicos que não são legistas fazendo DO de morte violenta. E, às vezes, é inadvertido isso. Eu já tive, quando eu era conselheiro do CRM, eu vi casos assim. Normalmente são internações prolongadas. A pessoa teve um trauma, entrou no hospital pela causa externa, mas depois a parte da causa externa até consolidou a fratura lá, o que foi, resolveu. E a pessoa começou a ter um bocado de complicação da internação. Ficou 3 meses internado antes de morrer. E no meio dessa novela, o plantonista saiu de férias, a equipe de residentes internos rodiziou. Então, entrou uma equipe assistencial no meio do caso, que não sabia do início, que o início foi um trauma, foi uma queda da própria altura, foi uma violência, mas essa equipe médica levou lá 2 meses, 1 mês e meio, labutando com complicações clínicas, com complicações que não eram traumáticas. E o pior, o prontuário ficou um bolo tão grande que levaram o prontuário para as contas médicas, né? Ficou metade do prontuário no faturamento, metade do prontuário no posto de enfermagem. Então, de verdade, de boa fé, esses médicos não assistiram a primeira metade da novela, só viram a segunda metade. E aí não sabem que tudo começou com uma violência. Aí vai lá e faz a declaração de óbito com uma causa natural. Veja bem, não vai entrar aqui. Esse caso que eu estou falando, o médico colocou lá choque séptico, em consequência de septicemia, por uma infecção do trato respiratório. Para esse colega que só pegou o caso clínico do meio para o fim, ele não sabe que houve trauma. E ele emite a DO de boa fé, achando que ele pode emitir a DO, e colocando na DO causas naturais.
causas clínicas, hospitalares. Ele nem coloca lá a queda da própria altura, a fratura óssea, nada disso. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é um pouco mais radical. Porque se a causa mortis básica é CID S de sapo ou T de tatu, quer dizer que o colega colocou na DO outra alma. E como é que ele, não sendo legista, se arvora o direito de fazer uma DO traumática, de fazer uma DO de causa externa em ambiente hospitalar? Está errado. Então, e não é um número, claro, colocando dentro do bolo, lá que você estava falando em torno de 600 mil mortes, o que é 12 mil? Estatisticamente é pequeno. Mas quando você pensa no tamanho do erro, no tamanho do equívoco que o colega está cometendo, que formação este médico teve na escola médica para não saber que uma causa externa é do domínio do legista? Né? Mas será que ele é um perito ad hoc? Será que tem tanta morte ainda nesse Brasil afora? Porque, assim, exame de lesões corporais bestinha na cidade do interior, eu sei que tem. A pessoa chega na emergência de noite para fazer a sutura e já passou na delegacia antes e vem com aquela guia mequetrefe que o delegado faz, que de um lado é a guia e do outro já é o laudo. Um laudo de uma folha só para marcar com X, porque o delegado quer cumprir o artigo 158 do Código de Processo Penal, que diz que quando a infração deixar vestígio, o exame de corpo de delito é indispensável. Né? Mas depois que passar a bebedeira, depois que curar da cachaça, ele já está amigo do cara que bateu nele, vai beber junto com ele amanhã depois, e isso não vai dar em nada. Né? Então, assim, para essas lesões corporais bobinhas de uma noite de cachaça, eu sei que tem muito colega se transformando em perito ad hoc, mas para morto, não. Eu não quero crer que no Brasil nós temos por ano 12 a 13 mil mortos violentos, em que um delegado do interior chegou para o médico de emergência e disse: doutor, você agora virou legista, você agora virou perito ad hoc. E digo mais, se o colega do interior foi nomeado perito ad hoc, então ele está funcionando como legista. Para aquele caso, ele não é médico assistente de substituto, ele é IML, né? Porque o delegado baixou a portaria e deu esse poder a ele, deu essa inserção a ele. Então, se um médico não legista, eu digo não concursado, for nomeado perito ad hoc para um caso de morte, ele teria que fazer a DO e marcar a quadrícula IML, porque ele virou IML de maneira precária naquele caso ali. Então, isso aí foi o que mais me assustou. Ver que tem tanto médico que não é legista fazendo DO de morte violenta por esse Brasilzão. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês é o SVO, que aqui em Salvador não tem, e lá em Porto Velho também, né? E em Niterói também temos dúvidas, né? Então, olha aqui, SVO. Bom, SVO fazendo morte natural, os números estão aí na ordem de 70 e tanto para 80 e tantos mil, né? Por ano. A região sudeste está mais bem servida de SVO. O Nordeste, rapaz, eu não acredito nisso, não. O Nordeste está fazendo em torno de 25 mil DOs por ano, supostamente de SVO. Eu aposto qualquer dinheiro com vocês que esses SVO são fictícios. É SVO daquele jeito que a Secretaria Municipal de Saúde botou lá uma equipe para ir na casa da pessoa, para colher informações verbais, e aí estão achando que isso é um SVO. A cultura local chama isso de SVO e estão colocando na DO como se isso SVO fosse. Mas não é um patologista, não está fazendo necropsia clínica, não é SVO coisa nenhuma. Porque não tem 25 mil DOs por ano no Nordeste sendo feitas por SVO de jeito maneiro. Aí tem outro problema, que é a morte mal definida. Você veja que, mesmo indo para o SVO, ainda temos, né? E teve uma diminuição brusca aí. É outra coisa que eu preciso fuçar melhor esses dados. Eu vou separar os 9 estados do Nordeste. O que foi que aconteceu entre 2016 e 2017, que as mortes mal definidas pelo SVO saíram de 2.500 para menos de 1.000. Quando você vê uma mudança tão grande assim, de um ano para o outro, isso não é do fenômeno natural. Isso foi alguma guinada administrativa que fizeram, né? Alguma coisa aconteceu. E outra coisa que me chama a atenção que é isso aí. DO feita pelo SVO, mas de causa violenta, CID-S e CID-T.
Porque se um SVO de verdade recebe um corpo e durante a necropsia clínica percebe que tem uma violência, ele tem que parar tudo e mandar a demanda para o IML. Não existe um patologista de um SVO de verdade dando uma DO de causa violenta. Então, é mais uma maneira que me convence que isso aqui não é SVO. E veja que, nesse caso, o Nordeste ultrapassou o Sudeste. Olha, gente, eu sou nordestino com muito orgulho, mas em estatística de saúde, o Nordeste só fica melhor do que o Sudeste se subnotificar. Só com subnotificação. Segura aí, Carol, segura aí. E agora, gente, eu empilhei isso tudo para poder ficar mais fácil de vocês verem. Olha aqui, médico assistente. Esse ficou mais bonitinho, eu burilei melhor aí essa imagem. Os médicos assistentes e substitutos, eles estão fazendo, você vê que tem um crescimento vegetativo aí do número de DOs que eles fazem, né? Então, saiu de 620 mil em 2015 para algo em torno de 650 mil em 2018. As azuis e as laranjas não me incomodam. As azuis são naturais, eles têm que fazer mesmo. As laranjas são mal definidas, porque a gente tem muita desassistência, muita gente com informação lacunosa, muita gente que mora na UPA, e todo o prontuário que tinha informação da pessoa estava lá na estratégia de saúde da família, e o prontuário não é integrado, não é informatizado. Então, o SUS até tem muita informação sobre a pessoa, mas a unidade específica que vai fazer a DO não tem a informação, porque ela está em outro lugar, está em outra gavetinha, né? Então, agora, me chama a atenção, olha lá, 12 mil DOs de causa violenta em 2015, 12.253, olha aqui, ó, e em 2018 isso subiu para 13.512, né? Aquelas mortes violentas que o médico assistente não deveria dar. Outra coisa aqui, agora olhando só IML. Só IML. Gente, perceba, em 2015, os IMLs fizeram no Brasil 170 mil DOs, olha aqui, 170 mil. Dessas, 40 mil foram de naturais e mal definidas. As mal definidas são naturais também. Então, 40 mil de um total de 170 dá 25%, minha gente. Os IMLs estão tendo uma demanda absurdamente alienígena. Qual é a unidade, qual é a organização humana que consegue trabalhar bem, tendo 25% de sobredemanda? Ele foi feito para fazer isso e ele está fazendo um quarto a mais, que não é o negócio dele. Se você pegar 2018, os IMLs do Brasil fizeram 160 mil DOs. E dessas, olha aqui, também 40 mil. Assim, diminuiu o montante de 2015 para 2018, mas o azul e o laranja não diminuiu, então ficou pior ainda. Né? Os IMLs estão trabalhando muito em desvio de função. E agora eu vou mostrar para vocês os supostos SVO, né? Os serviços de verificação de óbito, que estão aqui fazendo muita morte natural, algumas ainda ficam mal definidas, mas tem essa fimbre aqui, esse cinzazinho aqui em cima. O último slide que eu quero mostrar para vocês é esse. Eu estou mostrando aqui não faz diferença se é morte natural, morte violenta ou mal definida. Aliás, está aqui o azul, dá para fazer isso. Mas eu quero mostrar para vocês, não, errei de novo. Aqui são todas as mortes, independente da causa. O azul é feito pelo médico assistente e substituto. O laranja é feito pelo SVO. E o cinza é a DO emitida pelo IML. E aí a gente teria que comparar com outro país que tenha causas de morte parecidas, porque a gente vive em guerra civil e não percebe, né? Nós temos uma sociedade muito violenta, né? Muito acidente de trânsito, muito tiro, né? Então, se a gente pegar um país com o mesmo perfil de mortalidade nosso em relação a natural versus violento, e a gente vê que percentagem das declarações de óbito ficam a cargo do IML. Porque, para mim, que estou falando de dentro do IML, se eu pegar aqui 2018, olha, em 2018 no Brasil foram 900 mil declarações de óbito. Dessas 900 mil, mais de 150 mil a cargo do IML.
Eu não acho que os IMLs tenham que ser responsáveis por uma fatia tão grande assim do bolo. Me parece que eles estão sendo sobrecarregados com uma demanda que não é deles. Ok? Bom, gente, o que eu preparei para falar com vocês foi isso. Nós estamos aqui a 8 minutos das 8 horas da noite e eu quero abrir para dúvidas. Ficou todo mundo em silêncio. Olha, Bruno, isso é fruto da sua expertise, da sua capacidade de transmitir conhecimento. Você sabe de uma coisa que eu fiquei refletindo, eu queria provocar você para a gente falar um pouquinho e caminhando para o final como combinamos. Depois a Ana também quer falar. Como é necessária a formação do médico envolvendo a presença da medicina legal e perícia médica, né? Você vê que esse acúmulo de informações que você trouxe para nós nascem da sua expertise, da sua formação, e todo médico deveria ter a oportunidade de ter acesso a isso na construção da sua personalidade médica. Queria deixar, assim, Bruno, um lastro de reflexão para a gente, nós da sociedade, todo mundo, começarmos a pensar seriamente nisso, na medida em que a medicina legal está saindo dos cursos de direito. E algumas faculdades de medicina não ensinam mais isso. E como encontrar essa formação? Vai ter que todo mundo fazer especialização, pós-graduação, para conseguir isso, né? Fala um pouquinho sobre a sua impressão sobre isso, Bruno. Eu queria te provocar com outro aspecto. Você não acha que, a gente já falou isso outro dia com a Ana, necessário legislar um pouco mais sobre isso, para instrumentalizar as escolas de medicina no sentido de terem serviço de verificação de óbito nos seus hospitais? Isso legalmente determinado, para mudar esse perfil todo? Ô, Carlos, é uma tristeza, né? Porque quando eu comecei nessa área, a nossa luta era garantir que a disciplina de medicina legal estivesse nos cursos de direito, porque a gente que trabalha com perícia sabe o que é labutar com juiz de direito que não sabe o que é perícia, né? Juiz de direito que pensa que o melhor perito para o feito que ele está presidindo é o vizinho dele de prédio que ele vê saindo com jaleco no braço no elevador. Ô, doutor, o senhor não quer ser meu perito lá não estou precisando lá na vara, tem uns processos, né? Ou então, eu me lembro quando eu era estudante de direito, eu estagiei nos juizados especiais federais. E aí o pessoal sabia da minha formação, o analista judiciário fazendo lá escolhendo no rol de peritos quem é que ia fazer a perícia daquele caso. Ô, Bruno, esse autor aqui, ele tem ao mesmo tempo reumatismo, depressão, e ele fez uma cirurgia da mão. Eu coloco como perito um cirurgião da mão, um reumatologista, um ortopedista, um psiquiatra, e eu respondia, coloque um perito. Eu digo, perito é quem é especialista em medicina legal e perícia médica. Você não precisa de alguém que vai operar, que vai prescrever remédio. Não, ele tem que entender a doença para gerar prova para um processo. Quem entende disso é o perito, é o especialista em medicina legal e perícia médica. Mas, então, assim, a gente tinha essa ilusão de que a nossa luta era lá na casa dos outros, era convencer os estrangeiros, os operadores do direito, da nossa importância, da nossa expertise, do nosso preparo. E a gente esqueceu de fazer a arrumação dentro de casa, professor. Como você mesmo disse, os cursos de medicina estão deixando de oferecer a disciplina de medicina legal. Já tem escola médica aqui em Salvador que não tem o curso. Que colega minha eu fui o primeiro professor de medicina legal dessa universidade que eu estou falando. Depois eu saí, outra colega entrou no lugar, foi demitida no ano passado, não porque ela não prestava, mas porque a cadeira sumiu, a cátedra foi embora. E aí você falou em legislar. As DCN, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de medicina do MEC, eu já vi de cabo a rabo, porque eu sou membro de colegiado de curso e sou membro de núcleo docente estruturante de curso de medicina. E olha que eu sou interessado, né? Eu tenho um conflito de interesse. Eu li as DCN querendo espremer de algum lugar um argumento para mostrar, olha aqui que tem que ter medicina legal. Eu não consegui, professor. Com as DCN do MEC dizendo o que é que um futuro médico generalista tem que ter na sua formação, eu não consegui argumento para dizer, olha aqui, ó, nesse inciso, nessa linha, está aqui mostrando que precisa ter formação em medicina legal. E a culpa eu acho que é nossa.
os professores que me ensinaram medicina legal eram muito admirados, porque a medicina legal é estimulante, né? Mas eles faziam perguntas, a Carol tem uma pergunta, eu vou passar para ela. Eles davam aulas como quem vai formar um legista, professor. O meu curso de medicina legal, no 4º ano de graduação, foi dado do mesmo jeito que o meu curso da Acadepol, quando eu fui entrar no concurso. O nível de profundidade é o mesmo. E veja, o meu curso todo de medicina legal, lá em 1997, no 4º ano, foi desperdiçado quase que só naquele capítulo do França de traumatologia. Né? É energia de ordem mecânica, química, físico-química, física. Né? Pouquíssimo foi visto, por exemplo, da declaração de óbito. Sim. Eu aprendi a preencher a declaração de óbito na cadeira de epidemiologia, em que o professor até era médico, mas ele já não se reconhecia como tal. Ele dizia para nós assim, porque vocês médicos... Mas ele não é também, né? Então, é aquele pessoal da saúde coletiva que, às vezes, se desvencilha da clínica, já não atende pacientes, já não se reconhece mais como médico, né? Ele disse, eu sou sanitarista, era assim o meu professor de epidemiologia. Então, nós não conseguimos colocar os 2 pés na casa dos operadores do direito e ainda estão tirando o chão debaixo dos nossos pés na casa da medicina. Nós não temos garantia de ter os médicos com essa formação. E quando tem a disciplina, ela é uma disciplina de formação de legista, ao invés de fazer isso que a gente fez aqui. Né? Falar sobre... Porque as dúvidas que eu recebo dos meus ex-alunos não são sobre como fazer laudo. Quem vai fazer perícia se prepara para isso. O problema é o colega que não quer ser legista, não quer ser perito, é jogado no mundo e os conhecimentos da medicina legal que poderiam socorrê-lo não vêm. Vamos passar a palavra para a Carol? Vamos. Antes que ela bata o carro? Fala, Carol. Deixa ela falar aí. Abre o microfone, Carol. Abre o seu microfone. Pronto, agora foi. Estão me ouvindo? Sim. É que eu faço de tudo para não perder a live, né? Então, eu tive que botar com o carro e tudo. Bom, essa minha pergunta, no final, eu acho que ela vai resumir isso tudo que vocês falaram, que eu queria a opinião do Bruno Gil, porque ela envolve a nossa falta da medicina legal na faculdade. Eu tenho conversado muito com o Bruno, conversei também, né, contigo, Carlos. Conversei com o Bruno, e o Instituto Brasileiro de Perícia Médica, ele vai tentar alguma intervenção. E essa pergunta também abrange essa história que você falou da necessidade de legislar e do que Bruno estava falando antes, da necessidade de quem está lá no interior, quem está lá na ponta, ter o conhecimento. Qual é a minha pergunta? Bruno, eu queria saber sua opinião. Eu não estou me lembrando do número do projeto de lei, mas é um projeto de lei do Alexandre Frota, que sugere que o exame de corpo de delito na vítima de violência sexual seja feita em qualquer unidade de saúde, a unidade mais próxima para ela, independente dela ter disponibilidade de segurança de cadeia de custódia, independente de qualquer coisa. O postinho da zona rural, o médico que estiver lá teria que fazer. Eu queria a sua opinião sobre isso. Eu acho essa proposta pornográfica. Perceba, quando eu era conselheiro do CRM, eu tive um caso que eu julguei de uma suspeita de abuso sexual contra uma criança. Essa criança foi levada pela conselheira tutelar a uma unidade de saúde. Na unidade de saúde, a colega médica esqueceu do sigilo profissional. Ela pensou ter diagnosticado uma ruptura imenal, ela teve convicção pessoal de que houvera a violência mesmo, e saiu bradando pelo corredor da unidade de saúde, palavras de baixo calão, palavras leigas, dizendo assim, ele fez não sei o que com a criança, ele detonou, sei lá como foi a palavra que ela usou. Com base, imagine no interior o vulto que isso toma. O suposto agressor foi preso, perdeu o emprego e depois a criança foi levada ao perito oficial. Era uma cidade, Carol, que tinha perito oficial concursado.
né? Porque você poderia pensar assim, esse projeto de lei do deputado Frota é para cobrir o vazio, é para cobrir onde não tem o atendimento. É melhor dar alguma coisa do que não dar nada, porque o que tem... Sim, então, já que é melhor dar alguma coisa do que nada, coloque um serviço médico legal lá, instrua a Polícia Civil de que a viatura deve... Porque, viatura da polícia leva custodiado para o IML. Né? O suposto bandido vai algemado, vai na mala, mas vai. E a vítima ninguém leva. Né? Eu acho uma coisa terrível que uma mulher vítima de violência sexual de madrugada, a delegacia da Polícia Civil entrega para ela um papel, entrega para ela uma guia. Minha filha, se vire, o IML é em tal bairro. Onde é que ela vai achar um buzu 2 horas da manhã para fazer o exame? Por que a Polícia Civil conduz o custodiado, mas não conduz a vítima? Então, assim, se é para criar um serviço novo, se é para ter dinheiro gasto, gasta com a viatura da Polícia Civil, levando a vítima de violência sexual para o IML, e não transformando no IML precário uma unidade de saúde. Isso chegou no CRM, para resumir, porque depois ficou provado que não tinha, e é um diagnóstico difícil, viu? Não tinha ruptura imenal, a virgindade da criança foi garantida por um perito oficial, mas aí, veja, olha, eu tive um outro menino, agora eu tenho que falar isso, desculpe, mas não posso deixar de falar. Aqui em Salvador, a 4ª maior cidade do país, uma criança com doença de Crohn. E eu aprendi, porque na minha cabeça, doença de Crohn, eu lembro de eu estudando retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Retocolite é só na extremidade, doença de Crohn é no trato gastrointestinal inteiro. Mas eu não sabia das apresentações que essa doença pode ter. Chega uma criança que não tinha nenhum sinal de maus tratos crônicos, marca de dermatite por fralda, nada. Uma criança bem nutrida, né, assim, não tinha nenhum sinal de que a família negligenciava, mas esta criança tinha um problema oftalmológico, várias marcas cutâneas da doença de Crohn. E na UPA 24 horas, a pediatria desconfiou de maneira sóbria, não saiu fazendo estardalhaço, mas suspeitou de maus tratos contra menores. Né? A avó tinha levado essa criança para a unidade, chegou a polícia, desconfiou do pai e da mãe, conduziu o pai e a mãe presos em flagrante para a delegacia. Aí a criança morreu, veio para o IML. O meu colega diagnosticou que era doença de Crohn, que o que parecia violência era violência zero. Ele teve o cuidado, minha gente, de quando fez a DO, que o laudo só saiu uma semana depois, mas ele ligou para a delegacia para dizer, não é o que está aparecendo, é um caso natural. O pai da criança foi morto na delegacia. Como é que vai devolver a vida para esse pai? Então, você veja, mesmo tendo o IML profissional treinado fazendo, às vezes não dá tempo de salvar um inocente que foi acusado injustamente. Você imagine o tamanho do problema que a gente vai gerar se serviços médicos que nós temos aí de todos os níveis por esse Brasil forem assumir essa demanda que é nossa, é para isso que a gente existe, para isso que a gente foi capacitado e estamos na folha de pagamento do governo. É isso mesmo. Você quer falar ainda alguma coisa, Carol? É isso, na verdade, eu já tinha debatido esse assunto e a minha grande preocupação é que tem o outro lado também, Bruno, além da questão do culpar inocentes, você pode inocentar o culpado, porque eu, por exemplo, eu não teria experiência suficiente para afirmar uma lesão por abuso sexual. Então, o que acontece? Embora tenha especialidade, mas todo mundo sabe que meu foco é a perícia. Então, o que acontece? O receio também não é só a questão técnica médica, é a questão estrutural, porque quem garante que um postinho desse num lugar ermo vai ter a segurança suficiente para manter a prova guardada? Quem garante que aquele bandido não vai entrar? Então, assim, eu acho interessante, é exatamente o que Bruno falou, a gente fazer, caso isso ande, porque não está me parecendo que vai andar, a gente está acompanhando, mas caso isso ande, tentar mostrar isso, que o necessário é prover os locais, é melhorar os serviços, melhorar o acesso, e não precarizar para ter em quantidade. Mas é isso, muito obrigada.
Obrigado a você por participar. Bruno, deixa eu te falar, aqui no Rio, a doutora Adriane Reu, ela já fez uma live conosco, uma colega médica legista, atuante, vinculada ao IML aqui do Rio, e existe já uma estrutura voltada para esse tipo de atendimento, para a recepção da pessoa agredida sexualmente, com uma gravação, com um ambiente adequado, e toda uma integração do serviço para que isso possa funcionar de uma maneira elegante, bacana. A gente já fez, num desses encontros nossos aqui no Rio, um bate-papo a respeito disso com a Adriane, ela fez uma palestra. Tem uma delegada aqui no Rio que é muito atuante, participante nesse sentido. Eu fiquei muito empolgado de chamar a Adriane de novo para conversar sobre isso, né? Falar um pouco dessa experiência do Rio, porque assim, a nossa responsabilidade é imensurável, né, cara? Se a gente abre a boca e fala uma bobagem, a gente destrói a vida de alguém. E não há por que fazer isso inadvertidamente. A ciência é técnica, ela tem as suas regras para seguir. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, senão eu vou te pedir, meu querido amigo, que você se despeça, e já vou adiantar com um enorme agradecimento a sua participação, Bruno, porque você tem uma marca pessoal muito forte, né? A sua expressão, as suas ideias são muito claras, e como eu te disse desde o início, foi um prazer te conhecer, estou às suas ordens aqui no Rio, que eu puder fazer. Essas lives são uma oportunidade de encontrar os colegas para bater papo, e tem sido muito engrandecedor. Tenho aprendido muito, aprendi muito com você hoje. Muito obrigado, viu? Pode falar à vontade. Carlos, eu que agradeço, gostei muito, fiquei feliz de ver aqui pessoas que eu já conheço, que eu já admiro. Imagina, eu pensei que ia ter um bocado de nome assim abstrato que eu não associo com a fuça, e eu estou vendo aqui lindas fuças que já me remetem a outros encontros prazerosos, né? Colegas de militância na nossa tão castigada e incompreendida especialidade. Então, fico muito feliz, saúdo a sua perseverança que está fazendo esses encontros 2 vezes por semana, que assim continue e que a gente possa nos unir, porque nós já somos muito poucos, e não ficar dividindo, né? O que nossos adversários mais querem é isso, que a gente olhe para o outro e não se reconheça, né? Não, ali é o pessoal da faculdade, são os professores, ali são os legistas, ali são os da Previdência, né? E a gente não se reconhece, e às vezes a gente perde a oportunidade, inclusive, de ter nossas entidades atuando de maneira completa, né? Então, hoje, um perito, se for fazer tudo que ele precisa na vida dele para ter suporte, ele vai ter que pagar tantas anuidades, porque não tem nenhuma entidade que o socorra de maneira integral, né? Não, aí uma entidade diz, não, meu negócio é fazer só capacitação e não oferece o resto. A outra não, meu negócio é só luta por condições de salário, esquece o resto. E, assim, a gente não consegue agregar desse jeito, né? Porque se cada uma se especializa tanto e só tem isso para oferecer, chegou a hora que o colega vai ter que priorizar. Não tenho dinheiro para todas, então eu vou me associar só a essa aqui, porque me oferece aquilo que é o mais crucial. Então, que a gente saiba se unir ao invés de se dividir. E obrigado aos participantes, né? Muito bom estar aqui com vocês. Tchau, gente. Bruno, vou te provocar de novo, hein? Um outro encontro no futuro, tá bom? Bom descanso para você, Ana, um beijo. Professor Paravidino, um grande abraço. Carlos, Aline, Guilherme, Elcio. Fiquem todos em paz, com Deus. Tá bom? Obrigado. Um abraço.